Ok, muito bom dia. Estamos nós, pela graça do nosso Deus, para mais um tempo juntos. Vamos orar para nós iniciarmos o culto nesta manhã. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa manhã. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor, porque nós podemos contar com a Sua presença em nossas vidas 24 horas por dia. Te agradecemos pelo privilégio que nós temos de sermos chamados filhos de Deus. Pai, em nome de Jesus, traz uma missão especial pelo Espírito nesse momento, unge nossos corações, unge, ó Pai, esse momento de adoração, de louvor, unge a Sua palavra, que a Tua palavra possa chegar aos nossos corações, gerando uma praticidade no nosso dia a dia, ó Pai. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja dado a Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, no nome do qual nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Vamos louvar.
Amém. Amém. Glória a Deus. Vocês não viram? Amém. Eu não tenho. Eu não estou beijando esse não. Amém. Oh, glória. Santo é o Senhor, e de receber a honra, a glória e o louvor, agora e eternamente. Amém. Seria bom se você me desse essa mensagem. Eu levei? Ah, desculpa. Eu peguei junto com as músicas. Pela graça de Deus, aqui estamos nós nessa manhã de domingo. Sejam muito bem-vindos todos. E nosso Deus tem feito grandes coisas e nós podemos dar honra, glória e louvor a Ele, como foi cantada nessa música, né? O nosso Deus é soberano sobre todas as coisas e Ele trabalha em nossas vidas, nos detalhes, porque Ele nos ama e tem um plano perfeito para cada um de nós. Não entendemos todas as coisas, mas isso não significa que Deus não está agindo. E agindo Deus, quem impedirá? Então, não entendemos todas as coisas, porém nós confiamos, nós queremos que Ele está trabalhando em nossas vidas. Amém? Amém. Ok, se você pode, abre a sua Bíblia comigo nessa manhã de domingo, em Salmos capítulo 68, Salmo 68, e vamos orar. Salmo 68, e vamos orar. Precioso Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, nosso Deus, nosso Pai, no nome glorioso de Jesus, esse nome que está acima de todos os nomes, nós te louvamos, te agradecemos pelo privilégio que temos de sermos chamados filhos de Deus. Obrigado, Pai, pela obra consumada por Jesus no Calvário, que nos proporcionou vida eterna com Deus, com o Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Ti, ó Deus, nosso Deus, no nome glorioso de Jesus. Espírito Santo, unge nossos corações, fale conosco nessa manhã. Nós te agradecemos porque fomos selados pelo Espírito Santo, que perscruta as profundezas de Deus e habita no mais profundo do nosso íntimo e conhece os nossos pensamentos, que estão conectados com os pensamentos de Deus revelados na sua palavra, que nos dá paz, segurança, que nos dá a tranquilidade de correr a corrida da fé, com os olhos no autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Te amamos, te adoramos, te agradecemos por essa manhã, no nome glorioso de Jesus. Amém. Amém? Ok, Salmo 68, versículo 6. Salmo 68, versículo 6. O salmista falou o seguinte: Deus faz que o solitário more em família, tira os cativos para a prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéril. Olha, Deus faz que o solitário more em família. Muitas vezes em nossas vidas, como filhos de Deus, nós nos sentimos sozinhos, solitários. Mas nós precisamos entender que Deus nos colocou em uma família muito especial, a família de Deus. Antes de nascermos de novo, antes de conhecermos a Jesus Cristo como Salvador pessoal, nós estávamos sós, abandonados, sem Deus e sem esperança no mundo. Olha comigo em Efésios capítulo 2, abre lá sua Bíblia em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, Paulo fala o seguinte, Efésios capítulo 2, vamos ver alguns versículos aqui de Efésios 2, Efésios 2, versículo 12. Olha o que Paulo fala, versículo 12. Naquele tempo, qual tempo? Naquele tempo, antes de nós conhecermos a Jesus como Salvador pessoal, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel
e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. E sem Deus. Antes, nós pensávamos que conhecia Deus. Talvez você e eu, nós íamos a uma igreja e cantava corinhos, cantava louvores e fazia o que a pessoa que estava na frente mandava a gente fazer, pensando que nós conhecíamos Deus. Mas estávamos sem Deus e sem esperança no mundo. Um dia, nós ouvimos as boas novas de Jesus. E nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador pessoal. Nós nascemos de novo. Então, naquele momento, nós passamos a ter uma nova identidade. E nós passamos a ser chamados filhos de Deus. João 1,12 está escrito: a todos que o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos de Deus. Sabe, amados irmãos, Deus nos amou e nos ama. E Ele nos amou de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar, como está escrito em João 3, versículo 16. Jesus foi o nosso substituto na cruz do Calvário. Nós que merecíamos morrer por causa dos nossos pecados. Paulo disse, né, em Romanos 3, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Estávamos, sabe, sem Deus e sem esperança no mundo, mas Deus nos amou e nos ama. De tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para morrer a nossa morte na cruz do Calvário. E nós recebemos essa dádiva de Deus quando Jesus pagou um preço alto por nós na cruz, nos dando vida, juntamente com Ele. Em Efésios capítulo 2, ainda, olha lá, Efésios 2, versículo 1 e 2, está escrito, Efésios 2, versículo 1 e 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. No versículo 4, mas Deus, eu amo essas duas palavrinhas, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Uau! Deus nos deu vida. E por isso aqui estamos hoje, podemos cantar louvores de todo o coração ao nosso Deus. Então Jesus foi na cruz por você, por mim, por nós. Em Mateus 27, olha lá comigo, Mateus 27. Mateus capítulo 27. Mateus 27, versículo 46. Quando Jesus estava na cruz, Ele gritou, no versículo 46, Mateus 27, versículo 46, está escrito: por volta da hora nona, clamou Jesus em voz alta, em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Deus meu, por que me desamparastes? Sabe, amados irmãos, Deus abandonou o seu próprio Filho na cruz do Calvário. Deus virou o rosto do seu Filho na cruz. O seu próprio Pai o abandonou. Mas a pergunta é, por que Deus virou o rosto de Jesus na cruz do Calvário? Por quê? Porque naquele momento, Jesus estava levando sobre si os pecados de toda a humanidade. 1 João 2, 1 e 2 está escrito, 1 João, lá no final, depois de Pedro, 1 João, capítulo 2, versículo 1 e 2 está escrito: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados,
e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então Jesus morreu pelos pecados do mundo inteiro. Mas por que Deus virou o rosto do seu Filho na cruz? A resposta está em Salmos 22. Olha lá, Salmos 22. Salmos 22. Salmos 22. Salmos 22 foi escrito 900 anos antes de Jesus nascer. Mas é um salmo messiânico que aponta para Cristo, aponta para a cruz do Calvário. Aqui em Salmos 22 começa o versículo 1. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras do meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes. Também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Porque Deus virou o rosto para o seu Filho na cruz. Porque Deus é 3 vezes santo, santo, santo. Deus não tolera pecado, mas Ele ama cada um de nós, pecadores, que deu seu Filho unigênito. Por isso, Deus virou o rosto do seu Filho na cruz do Calvário, porque Jesus estava levando sobre si os pecados de toda a humanidade. Os meus, os seus, os nossos pecados de toda a humanidade. Ele é 3 vezes santo, santo, santo. Por essa razão, Jesus se fez homem e foi provado em todas as coisas sem pecado, e assim foi à cruz, onde se tornou maldito ao levar sobre si os pecados de toda a humanidade. Gálatas capítulo 3, olha comigo Gálatas 3, Gálatas capítulo 3, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Está escrito: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Então Jesus se fez maldito ao ir na cruz por nós. Ele não pecou, mas levou sobre si os pecados de toda a humanidade. O meu pecado, o seu pecado, que nós vamos cometer amanhã, estava sobre a pessoa de Jesus Cristo. Por isso ele gritou: meu Deus, por que me desamparaste? Porque Deus é santo. E naquele momento Jesus, o Cordeiro de Deus, se fez pecado por nós na cruz do Calvário. Jesus passou por essa solidão na cruz. Ele estava sozinho para que nós pudéssemos viver em família. E é isso que deseja Deus para as nossas vidas hoje. Que nós permaneçamos em família em todos os momentos, em todas as situações que nós passarmos. Deus quer que vivamos em família, porque nós somos da família de Deus. Vamos para em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 19. Efésios 2, versículo 19. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Agora nós somos a família de Deus. Nós pertencemos à família de Deus. Jesus ficou sozinho na cruz para que nós jamais ficássemos sozinhos. Às vezes pensamos que somos a minoria, pensamos que é só eu e um outro enfrentando uma situação delicada, mas Deus está conosco. Jesus diz: jamais vos abandonarei. As minhas ovelhas escutam a minha voz e me seguem, e eu jamais e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Em João capítulo 10, versículo 28 e 29. Então, abra sua Bíblia comigo rapidamente numa história interessante aqui em 2 Reis capítulo 6. Aqui tem uma história interessante para nós nessa manhã, porque nós estamos sujeitos a passar por diversas situações em nossas vidas, e nós muitas vezes, alguma delas, nós chegamos a pensar que estamos sozinhos, abandonados em nosso próprio destino, e essa não é uma verdade, porque nós somos da família de Deus, Deus está conosco, e nós somos a maioria. Aqui,
o versículo que eu quero aqui, só para contexto dessa mensagem, quando Elias e seu servo, né, o rei, o inimigo fazia planos para atacar Israel, de madrugada, na calada da noite. E ninguém sabia, só o capitão e o assessor do rei. Mas só que Deus revelava ao profeta. E o profeta Elias corria e falava com o rei de Israel. E o rei de Israel não passava por tal lugar. E assim o inimigo não atacava Israel. Então os sírios estavam sempre planejando. E isso irritou o rei sírio, que perguntou: quem é o traidor entre nós? E aí alguém chegou ao Senhor: não há traidor, mas sim o Deus de Israel revela ao profeta, na calada da noite, os nossos planos. Então o rei falou assim: vamos matar o rei. Ou vamos matar o profeta. Onde está o profeta? Está em tal lugar, ele e o moço dele. Então o rei falou: manda lá 10.000 homens e cerca aquela cidade. E vamos matar este profeta. E o moço do profeta Elias levantou de manhã, no versículo 15, olha comigo. 2 Reis, capítulo 6, versículo 15 a 17. Tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não tenha medo, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos, para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de carros e cavalos, cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Então, muitas vezes sentimos sozinhos, mas o fato de que Deus está conosco, nós temos dezenas e dezenas de anjos ao nosso redor nos protegendo. E sabe o que aconteceu? Eliseu, ele orou e o exército inimigo ficou cego, uma cegueira. E Eliseu conduziu o exército, esses milhares de homens, até um lugar dentro do arraial de Israel. E logo o rei de Israel falou: vamos matar todo mundo. Aí Eliseu falou: não vai levantar uma espada contra o inimigo. Dá comida a eles, dá bebida a eles e deixar eles embora. E assim foi feito. E o que aconteceu depois? Esse exército veio e cercou a cidade onde estava o rei e não deixava comida nenhuma entrar dentro da cidade. E a fome ficou tão grande nesse lugar. No versículo 25 fala o seguinte: houve grande fome em Samaria, eis que a sitiaram, a ponto de vender a cabeça de um jumento por 80 ciclos de prata, e um pouco de esterco de pombas por 5 ciclos de prata. Ó, esterco de pomba. Estavam comendo esterco de pomba e estava sendo vendido. Aí o rei culpa quem? Eliseu, que deixou o inimigo embora. Que deixou o inimigo embora, que deu comida e bebida para o inimigo, mandou o inimigo embora. No versículo 26, olha que ponto chegou a fome. Versículo 26 em diante. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: acorde-me, ó rei, meu senhor. E ele disse: se o Senhor te não acorde, de onde te acudirei eu? Da ilha ou do lagar? Perguntou-lhe o rei: que tens? Respondeu ela: esta mulher me disse: dá teu filho, para que hoje a comamos, e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho, e o comemos. Mas dizendo-lhe eu ao outro dia: dá o teu filho para que o comamos, ela o escondeu. Tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes quando passava pelo muro. E o povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro, sobre a pele. Olha o versículo 11. Disse o rei: assim me faça Deus o que bem lhe aprover, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate,
lhe ficar hoje sobre os ombros. 11 não, 31. Oh, 31, versículo 31, perdão. Disse o rei: assim me faça Deus, o que dele aproveitar, se a cabeça de Eliseu vai ficar nos ombros dele. Por quê? Porque Eliseu levou o inimigo para abrir do arraial de Israel, deu comida e mandou embora. Agora o inimigo cercou Samaria e não deixava a comida entrar. E chegando a ponto de uma mãe matar o filho para comer. Olha que coisa chegou. Aí o rei mandou o capitão buscar Eliseu. Nós vamos cortar a cabeça de Eliseu. E olha o capítulo 7, versículo 1. O que Eliseu disse para o rei. Então disse Eliseu, versículo 1, capítulo 7 de 2 Reis, versículo 1. Então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueiro de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Em outras palavras, amanhã vai ter tanta abundância de comida que amanhã neste horário, vai ter tanta abundância de comida, que vocês vão vender assim por ninharias de dinheiro, sacos de trigo. Olha o versículo 2, a incredulidade do capitão. Versículo 2. Porém o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu verás com teus olhos, porém disso não comerás. O capitão falou: mesmo que Deus abrisse janela dos céus, isso é impossível acontecer. Aí nós sabemos que o nosso Deus é o Deus do impossível. Eliseu falou para o capitão: você vai ver isso. Amanhã nessa hora a prosperidade. Mas tu não vai aproveitar de nada, porque você será morto. Lembra de Salmos 68, 6, quando Deus disse que fará o solitário morar em família e trará para ele prosperidade? Prosperidade. Agora, olha a história de Deus a partir do versículo 3 do capítulo 7. Olha como Deus, ele trabalha. Tinha 4 leprosos que viviam fora da cidade, porque os leprosos não podiam entrar na cidade. Porque se eles entrassem na cidade, eles seriam mortos. Porque eram leprosos. Eles viviam fora da cidade. E no versículo 3, 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para quem estaremos nós aqui, sentados até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco ao arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, então somente morreremos. Olha a decisão desse. Olha como Deus trabalha. Deus usou esses 4 leprosos. E eles foram para o arraial dos sírios. E sabe o que aconteceu? Deus, no versículo 5, levantaram-se ao anoitecer para se dirigir ao arraial dos sírios. E tendo chegado ao arraial dos sírios, eis que não havia lá ninguém. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruídos de carros e de cavalos, e o ruído de grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós, pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos a entrar no arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam, e tomaram dali prata, ouro e vestes, e se foram e os esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram algumas coisas e a esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. E os 4 leprosos foram até a porta de Samaria e gritaram: olha, tem uma notícia para o rei. Qual é essa notícia? Nós fomos no arraial dos sírios e não tinha ninguém lá.
tem muita comida em abundância. E o rei falou, papo furado. Deve ter sido os sírios que pagaram para esses leprosos vir aqui. Eles querem que nós vamos lá no arraial dos sírios lá e sejamos mortos. Aí uma pessoa, olha, rei, tem 4 cavalos, eu vou mandar esses cavalos lá, um cavaleiro para dar uma olhada e verificar o que está acontecendo. No versículo 13, então um dos seus servos respondeu e disse, toma-se, pois, era 5 cavalos, não 4. Tome-se, pois, 5 cavalos que ainda restam na cidade, pois toda a multidão de Israel que ficou aqui, de resto, terá a mesma sorte da multidão dos israelitas, já que pereceram. Enviemos homens e vejamos. Tomaram, pois, 2 carros com cavalos, e o rei enviou os homens após o exército dos sírios, dizendo, ide vede. Foram após eles até ao Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes de armas que os sírios, na sua pressa, tinham deixado fora. Voltaram os mensageiros e anunciaram ao rei. Então eles foram para a cidade. Então o povo saiu, o rei saiu, e foram lá no arraial dos sírios. E naquele outro dia, na mesma hora, olha o que aconteceu. Versículo 16. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios. E assim se vendia 1 alqueiro de flor de farinha por 1 ciclo, e 2 de cevada por 1 ciclo, segundo a palavra do Senhor. Deram o rei a guarda por porta ao capitão em cujo braço se apoiara, mas o povo o atropelou na porta e ele morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei desceu até ele. Assim se cumpriu o que falara o homem de Deus. Amanhã, a estas horas, mais ou menos, vender-se-ão 2 alqueires de cevada por 1 ciclo e 1 de flor de farinha por 1 ciclo após Samaria. Aquele capitão respondeu ao homem de Deus, ainda que o Senhor fizesse janelas nos céus, poderia suceder isso? Segundo essa palavra, disseram o profeta, eis que tu verás com teus olhos, porém disso não comerás. Olha, Deus fez o impossível tornar possível diante do povo. E eles desfrutaram de comida em abundância, porque no outro dia, naquele exato momento, naquela mesma hora, houve prosperidade. E Deus usa quem Ele quer e da forma que Ele quer. E por isso nós que antes não éramos povos, antes não era povo, agora nós somos povo de Deus. Nós agora somos parte de um povo de propriedade exclusiva de Deus. E aquilo que você e eu consideramos impossível acontecer, Deus torna possível diante dos nossos olhos. O capitão falou, não, isso, mesmo que Deus fizesse janela nos céus, isso seria impossível. Nós não somos como o capitão, nós somos homens e mulheres de fé, e nós cremos nas promessas de Deus, e cremos que o impossível pode tornar possível diante dos nossos olhos. Então, nós precisamos deleitar e vivermos na família de Deus. Nós não estamos sozinhos. Só para nossa edificação também, em 1 Samuel capítulo 14, olha rapidinho 1 Samuel 14. 1 Samuel capítulo 14. Aqui, Jonatas e o seu moço estavam indo em direção aos filisteus. Eles tinham um grupo de homens, de mais de 20 homens, e só estava Jonatas e o seu servo, o seu escudeiro, e só 2 contra dezenas de homens. E olha que Jonas falou no versículo 6 de 1 Samuel capítulo 14, versículo 6. Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro, vem, passemos a guarnição desses incircuncisos, porventura o Senhor nos ajudará nisto, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Então o seu escudeiro disse, faz tudo segundo o inclinado do seu coração, eis-me aqui contigo, a tua disposição será minha. Disse-lhe, olha, Jonatas pediu um sinal de Deus, olha você vê. Disse, pois, Jonatas, eis que passaremos aqueles homens e nos daremos a conhecer a eles. Se nos disserem assim, para aí até que cheguemos a vós outros, então ficaremos onde estamos e não subiremos a eles. Porém, se disserem, subi a nós, então subiremos, pois o Senhor nos entregou nas mãos. Isso nos servirá de sinal
Dando-se, pois, ambos a conhecer a guarnição dos filisteus, disseram estes: eis que já os hebreus estão saindo dos buracos em que se tinham escondido. Os homens da guarnição responderam a Jonas e o seu escudeiro e disseram: subi a nós, e nós vos daremos uma lição. Disse Jonas ao seu escudeiro: sobe atrás de mim, porque o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Então trepou Jonas de gatinhas e o seu escudeiro atrás, e os filisteus caíram diante de Jonas, e o seu escudeiro os matava atrás dele. Sucedeu essa primeira derrota dos filisteus, e o escudeiro mataram perto de 20 homens em cerca de meia geira de terra. Houve grande espanto no arraial no campo em que todo o povo. Também a mesma guarnição os saquearam, tremeram, os saqueadores e tremeram, até a terra se estremecer, e tudo passou a ser um terror diante de Deus. 2 homens, Jonatas e escudeiro. Ele disse: para o Senhor não há impedimento em livrar-nos com muitos ou com poucos. E com 2 homens mataram mais de 20 homens. Mais de 20 homens. Então, amados, não há impedimento para Deus nos livrar, com muitos ou com poucos. Nós somos membros da família de Deus. Nós somos membros uns dos outros. Nós somos membros do corpo de Cristo. 1 Coríntios 12 fala: quando um membro desse corpo sofre, todo o corpo sofre. Quando um é promovido, todo o corpo é promovido. E sabe, nós somos a parte da família de Deus. E para nós, nessa manhã, o que significa ser membro da família de Deus? O que significa para você e para mim ser membro da família de Deus? Talvez você esteja, ou nós estejamos sentindo solitários, abandonados, sozinhos ou aflitos. Mas sabe, nós precisamos entender que nós fazemos parte de algo maior do que nós mesmos. Nós somos parte da família de Deus. Nós somos membros uns dos outros. Nossa nova identidade é ser um com Deus por meio de Jesus Cristo. Gálatas capítulo 2, olha lá comigo, Gálatas 2. Gálatas 2, um versículo que nós conhecemos, muitos sabem de cor. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Paulo disse: logo, versículo 20, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, nós, esse versículo é muito conhecido, mas pouco praticado. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Nós somos alguém deste mundo tenebroso. Nós somos alguém importante. Nós fazemos parte da nobreza. E o nobre projeta coisas nobres, como está em Isaías. E nós projetamos coisas grandes, sabendo que o impossível diante dos homens são possíveis diante de Deus. Nós precisamos orar, buscar o Senhor, colocar diante dele pela fé. Uma fé alimentada com a palavra de Deus. Nós somos membros uns dos outros. Salmo 113, só para a gente, nós estamos concluindo. Salmo 113, olha comigo lá, Salmo 113. Vamos ler os salmos todos. Esse salmo é lindo. Olha lá comigo, Salmo 113. Aleluia! Começa com aleluia. Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. É gostoso quando nós adoramos o Senhor, né? Versículo 2: bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre, do nascimento do sol até o ocaso. Louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Olha esse versículo 7. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo.
Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Olha, Deus ergue do pó o desvalido. Sabe o que significa desvalido? Desvalido no hebraico significa alguém sem valor, alguém sem valor algum, alguém que está no monturo desse lixo, desse mundo. Deus ergue, e Deus nos ergueu do monturo desse lixo no momento que nós nascemos de novo, no momento que nós confessamos Jesus como Salvador. Ele nos deu uma nova vida, um novo começo, uma nova esperança. Deus nos fez membros da família dele. Somos membros uns dos outros. Somos membros da família de Deus. Estamos aqui correndo com os olhos da eternidade, sabendo que Deus está escrevendo a nossa história. Aquele que começou boa obra em nós há de concluir. Não há impossibilidades para ele. Deus nos tirou do lixo deste mundo, do mundo e nos colocou assentados com príncipes. Nós temos o sangue da realeza, o sangue de Jesus correndo em nossas veias. Nós somos, membros da família de Deus. Isto é que significa ser membro da família de Deus, saber que Deus nos deu uma nova identidade, somos membros uns dos outros, estamos correndo a corrida da fé, e diante de todas as circunstâncias, situações impossíveis que são colocadas diante de nós, nós vamos em frente com os olhos no autor e consumador da fé, Jesus Cristo, e pela graça de Deus, nós chegaremos do outro lado do Mar Vermelho, e teremos a vitória, porque é Deus que nos dará, é Deus que nos dá. Precisamos dar crédito àquele que é o único digno de confiança, Jesus Cristo. Hoje, a coisa mais preciosa para Deus é a nossa fé. É a nossa fé. É a nossa fé. Para terminar, Salmos 37. Salmos 37. Salmos 37, versículo 3 e 4. O salmista fala o seguinte. Salmos 37, versículo 3 e 4. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então, confia no Senhor e faz o bem. Olha, mesmo quando as pessoas à nossa volta merecem o mal, nós fazemos o bem a elas. Nós fazemos o bem a elas. Habita na terra e alimenta-te da verdade. A palavra de Deus é a verdade. E é ela que alimenta a nossa fé. Romanos 10, 17. Agrada-te do Senhor. Como nós agradamos ao Senhor? Hebreus 11, versículo 6 fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nós agradamos ao Senhor andando por fé, não desistindo, não chutando balde, mas correndo a corrida da fé, correndo, buscando, louvando, exaltando Deus e fazendo o que está feito a ser feito. Deus honra a nossa fé. E Ele, o resultado, e Ele satisfará os desejos do teu coração. É Deus que vai satisfazer. Qual é o desejo do teu coração hoje? Qual é o desejo do seu coração hoje? Lembra de Jeremias 29, 11 a 14? Deus diz, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfaz os desejos do teu coração. Anda por fé, alimenta a sua fé com a palavra de Deus. Confia no Senhor. Você vai ver que os pensamentos de Deus são pensamentos de paz a seu respeito, ao meu respeito. E Ele nos dará o fim que nós desejamos. Então, versículo 12 a 14 de Jeremias 29. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvireis, quando me buscar de todo o vosso coração. Farei mudar a vossa sorte, diz o Senhor. Deus é poderoso para mudar a sua sorte, hoje e agora. Então me invocareis, passareis a orar a mim. Ore, busque ao Senhor, e sereis achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. E farei mudar a vossa sorte. Com a nossa fé, podemos passar por situações que ainda não tínhamos passado, e sair do outro lado de cabeça erguida, sem sermos abalados, porque Deus cuida de cada um de nós.
Ele está presente em nossas vidas. Ele é o nosso Pai e tem um plano muito especial para cada um de nós nas situações complicadas. Ele quer e irá ser sempre o Deus amoroso que nos amou e nos ama incondicionalmente. Tenha fé, tenha esperança. Deus jamais irá desistir das nossas vidas. Deus é Deus eterno, é presente, hoje e agora em nossas vidas. Ele quer manifestar sua glória em nós, hoje e nos problemas que enfrentamos. Confie, não permita que o inimigo tire a sua fé. Não permita que o inimigo tire a sua esperança e o amor. Confie em Deus. Siga em frente, de cabeça erguida. Sigamos em frente, de cabeça erguida. Porque, como diz Salmo 68, Deus nos colocou em família, para vivermos em família. Versículo 6. Deus faz que o solitário more em família. Tira os cativos para a prosperidade. Amanhã, nesta hora, terá prosperidade. Pode acontecer isso? Só mesmo que Deus abra janela nos céus? Pode, porque para Deus não há impossíveis. Deus pode. Invocar-me-eis, passareis a orar-me, eu vos ouvirei, buscar-me e me achareis. Quando me buscar de todo o vosso coração, serei achado de vós e mudarei a vossa sorte, diz o Senhor. Amém? Amém. Aleluia! Vamos juntos, como membros da família de Deus, desfrutar dessas promessas lindas que Deus nos deu e está nos dando. Deus fará o impossível acontecer em nossas vidas. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Como está escrito em Efésios 3:20. Então, ore, busque ao Senhor. Confie nele, alimente da palavra. Leia um versículo, ore. Diariamente, tenha um andar novo com Deus. E nós vamos nos surpreender com o mover de Deus em nossas vidas. Amém? Sabe, se você está nos assistindo nessa manhã, ou durante a tarde, ou à noite, ou durante a semana, e ainda não tem certeza da sua salvação, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. João Batista, quando viu Jesus, disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Romanos 10:9, Paulo diz, se você confessar o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, pessoal, crendo que Ele ressuscitou Jesus dentre os mortos, será salvo. Então, se você ainda não tem certeza da sua salvação, ore comigo agora, onde você está e como você está. Fala assim, Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. Eu creio que o Senhor ressuscitou no terceiro dia. E um dia, muito em breve, voltará para nos buscar. Eu confesso o seu nome, Jesus Cristo, como meu Senhor e Salvador pessoal. Entre no meu coração. Me dá uma nova vida, um novo começo, uma nova esperança. Em teu nome, Jesus, eu oro. Amém. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, 2 Coríntios 5:17 fala que nova criatura é. As coisas antigas já se passaram, tudo se fez novo. 1 João capítulo 5, versículo 11 a 13 fala que você tem a vida eterna. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, por favor, entre em contato comigo, seja pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou pelo nosso site, ou pelo Instagram, ali no privado, fala, pastor, eu orei contigo. Eu terei grande alegria em orar por você e te servir no que Deus nos permite. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, que essa semana seja uma grande semana para nossas vidas, que possamos desfrutar da família de Deus, possamos desfrutar dos milagres do nosso Deus, de rompendo em fé, de cabeça erguida, confiando em Deus, agradando ao Senhor, alimentando a nossa fé, porque Ele satisfará os desejos do nosso coração. A honra e a glória e o louvor seja dado a Ele. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você devia ter cantado.